A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Estamos de volta novamente aqui no nosso canal. Estávamos aí esperando, porque roubaram o meu celular. Estava aí esperando um outro aparelho para que eu pudesse voltar a fazer as postagens aqui no canal. Eu agradeço muito a rica oportunidade que Deus está concedendo a nós. E também, irmãos, alguns dias atrás eu senti na minha bochecha do lado esquerdo, bem junto ao queixo, sim, do lado esquerdo, um nódulo. Senti um nódulo de uns 4 centímetros de diâmetro. Uns 4 centímetros de diâmetro. Eu orei a Deus. Orei a Deus, clamando a Deus para que Deus tirasse, Deus não deixasse ficar no meu corpo. Também não fosse preciso eu ter que fazer nenhum diagnóstico, para que não fosse preciso eu ir ao médico. Eu apertava, doía, irmão. Doía, eu topava com o dedo. Eu podia sentir nos meus dedos. Ele tinha uns 4 centímetros de diâmetro ou mais até. É o mais. E aí, irmãos, eu clamei a Deus, Deus tirou. Esses dias agora eu fui, verifiquei, e aí agora não sinto nada, nem dor, nem sinto, não tem mais caroço. Eu agradeço a Deus. E também eu quero falar sobre as redes sociais ainda, mas nesta oportunidade que Deus está nos dando, Mateus capítulo 7, o versículo 13, o tema é as redes sociais, que diz desta seguinte maneira: aleluia, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo falando sobre as 2 portas. Aleluia, glória a Deus. Com certeza nós que já entendemos a realidade da situação, nós sabemos que essa realidade muitos têm vivido, aleluia, de as redes sociais terem desviado muitos que antes trilhavam o caminho reto e o caminho estreito. Sim, trilhavam o caminho reto e estreito, que são os caminhos de Deus, que são os próprios ensinos de Jesus, da palavra. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos, por entrarem nas redes sociais, se envolverem com elas, deixaram a porta estreita, aleluia, e apertada, e também o caminho estreito, e se desviaram, aleluia, para a porta larga, para o caminho espaçoso, aleluia, a porta larga. E o caminho espaçoso são
a vida que uma pessoa, um crente vive, aleluia, fora das regras de Deus, fora daquilo que Deus manda na palavra, é uma vida totalmente, aleluia, sem, aleluia, a vontade de Deus, mas fora da vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus disse que, aleluia, nem todo o que diz para ele, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai, que está nos céus. Aleluia. A Bíblia diz que muitos dirão naquele dia, Jesus estava dizendo, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então Jesus dizendo que ele lhes dirá abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aleluia. Muitos deixando a porta estreita e apertada, o caminho estreito, se, aleluia, desviaram para a porta larga, aleluia, e espaçosa, para o caminho largo, aleluia, tendo os seus nomes, aleluia, riscados do livro da vida, porque se envolveram no pecado, se envolveram naquilo que contradiz a palavra de Deus, aleluia, e, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que, aleluia, um pouco de fermento, ele leveda toda a massa, aleluia, ou seja, que o apóstolo Paulo em Gálatas estava dizendo sobre o fermento. Aqui o fermento, claramente, nós entendemos que é o pecado. A massa, aleluia, está se referindo aos crentes, aleluia, se os crentes se, aleluia, envolverem nas coisas que Deus já falou para não se envolverem, aleluia, que é o pecado, com certeza, aleluia, ele, aleluia, será corrompido pelo pecado. E as redes sociais, elas levam, eu sei, nós sabemos que não existe nenhuma forma da pessoa se livrar do inferno tendo rede social. Aleluia, bem que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que, aleluia, um pouco de fermento leveda toda a massa, em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque o apóstolo Paulo dizia que, aleluia, ninguém tinha impedido o povo de Gálatas para que não obedecessem à verdade. Aleluia. E ele dizia que aquela persuasão com a qual eles estavam sendo persuadidos não vinha de Deus que os tinha chamado. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz também desta maneira, aleluia, 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho,
nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui Deus está requerendo a sinceridade do povo de Corinto. Aleluia! Estava requerendo que eles fossem sinceros na presença de Deus, que eles fossem verdadeiros na presença do Pai. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Nildo, aleluia! Tem como um crente servir dois senhores? Claro que não tem. Aleluia! Porque, aleluia, o crente que ele vai servir a dois senhores, ele vai, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, agradar a um, aleluia, e aborrecer a outro, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, aleluia, versículos 20, aleluia, a parte B do versículo 20, capítulo 10, aleluia, da seguinte maneira: e não quero que sejais participantes com os demônios. Versículo 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aleluia! Quer dizer que Deus, Ele quer que o crente, ele, aleluia, se volte somente para Ele. Sirva somente para Ele. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E o que é que acontece, irmão, quando o crente, ele começa, aleluia, a participar, aleluia, da mesa dos demônios? O que é que acontece quando o crente, aleluia, passa a beber o cálice, aleluia, dos demônios? Ele não vai estar agradando a Deus. O que é o cálice dos demônios? A mesa dos demônios, talvez, com certeza, seria a idolatria que o povo, aleluia, praticava na época. Com certeza, crentes daquela época, lá da igreja de Corinto, se envolviam com essas, aleluia, práticas de se envolverem com a idolatria da época que, aleluia, dominava a maior parte, aleluia, do povo de Corinto, daquela cidade, aleluia, e por isso o apóstolo Paulo não, aleluia, queria, e ele recebia de Deus a mensagem para que o povo não, aleluia, participasse da mesa dos demônios, não, aleluia, bebesse o cálice dos demônios, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas de outra forma, aleluia, é aquele, aleluia, que deixa, nos nossos dias, deixa a vontade de Deus, aleluia, para, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, se envolver com as coisas, aleluia, que desagrada a Deus, que o inimigo oferece diante dele, que o mundo, aleluia, traz para dentro da igreja, aleluia, porque, aleluia, com certeza, hoje nos nossos dias, a corrupção dentro da igreja, aleluia, está demais, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Ninguém, aleluia, na maioria das igrejas, ninguém quer, aleluia, pregar o verdadeiro evangelho, aleluia, somente algumas poucas igrejas, aleluia, tem pessoas que pregam o verdadeiro evangelho, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, porque, aleluia, o verdadeiro evangelho, ele, aleluia, glória a Deus, ele confronta o pecado, ele confronta o erro, ele confronta a contenda, ele confronta, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, a avareza, que também é idolatria diante de Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 27, a palavra de Deus fala
que se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, aleluia, já não resta mais sacrifício pelos pecados. O apóstolo Paulo dizia desta maneira: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, a Bíblia fala que, aleluia, que quando alguém quebrantava a lei de Moisés, aleluia, ou desobedecia, aleluia, morreria essa pessoa sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Aleluia, o apóstolo ou o escritor aos Hebreus, aleluia, falou que de tanto maior castigo, aleluia, cuidaria, aleluia, o povo, aleluia, que seria julgado merecedor, aquele, aleluia, que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testemunho com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia, a Bíblia fala no versículo 30 que o Senhor julgará o seu povo. Aleluia, o Senhor conhece aquele que diz, aleluia, aleluia, nós conhecemos aquele que disse, aleluia, que a vingança é dele e ele dará a recompensa, diz o Senhor na sua palavra. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Aleluia, mas olha o que Deus, ele, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, ele dizia para o povo, aleluia, aqui, aleluia, no livro de Apocalipse, aleluia, quando no capítulo 3, o versículo de número 5, aleluia, João, aleluia, usado por Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, para dizer à igreja de Sardes, aleluia, da seguinte maneira: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas na verdade, aleluia, esta promessa é para aqueles que, aleluia, que não se entregam. É para aqueles, aleluia, que conseguem vencer. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E por que a gente fala desta maneira? Porque as pessoas elas não têm vencido as redes sociais. Antes elas têm se entregado, aleluia, às coisas que abusivas que estão nas redes sociais, têm se entregado às coisas que, aleluia, que distorcem o Evangelho, que destroem o caráter do Evangelho, que destrói a vida da santificação. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, que distorce um verdadeiro Evangelho. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Mas com certeza, aleluia, a Bíblia fala também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, aleluia, que aquele que não for, aleluia, achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, aleluia, é uma grande verdade, é uma grande realidade. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A sensualidade, ela invadiu as redes sociais. A sensualidade, ela domina as redes sociais. Aleluia, não só em parte, mas completamente. Aleluia, glória a Deus. E isso é uma das coisas que tem mais
destruído a vida de muitos pastores, de muitos ministros do Evangelho. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Com as redes sociais ficou mais fácil uma pessoa usar as redes sociais, aleluia, e entregar uma falsa profecia, entregar uma mensagem enganosa, aleluia, da parte do homem ou da parte do próprio inimigo, mas não da parte de Deus, porque Deus, ele fala a verdade, as palavras de Deus são verdadeiras, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia fala que não entrará, aleluia, na Nova Jerusalém, alguma coisa que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. E Estevão, quando ele se apresenta diante das autoridades de Israel, no livro de Atos, aleluia, dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 21, ele entregou a mensagem de Deus, dizendo que o povo daquela época era um povo, aleluia, de dura cerviz, aleluia. O que era de dura cerviz, eles não aceitavam, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, o senhorio de Deus sobre a vida deles, para fazerem a vontade de Deus, para obedecerem a Deus, aleluia. Você pode ouvir uma mensagem sobre as redes sociais e dizer que isso não é verdade, e dizer que isso é uma coisa inventada, é uma coisa do ser humano, aleluia, dobrar as costas, fechar o coração para estas palavras, aleluia, mas na verdade são palavras que podem te livrar do inferno, aleluia. E o apóstolo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, escreveu exatamente as palavras que Estevão disse, que o povo era de dura cerviz, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, eram incircuncisos de coração e de ouvido, eles resistiram o Espírito Santo de Deus, assim como os pais deles também resistiram, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Deus, falando pela boca do salmista, também ele falou, aleluia, sobre quando o povo andava pelo deserto, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que, aleluia, a maneira como o povo se portou diante de Deus, em Salmo 95, capítulo 10, aleluia, Deus falando, 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Aleluia. O versículo 11. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então é exatamente isso. Quando o crente, ele deixa a porta estreita, o caminho apertado, e, aleluia, passa, aleluia, a trilhar um caminho largo, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor, um caminho largo e espaçoso, aleluia. O que é? É isso que as redes sociais têm apresentado, é um caminho largo, espaçoso, uma porta larga, aleluia, que apresenta diante do crente, a toda hora, a todo momento, aleluia, tantas coisas erradas, aleluia. As mulheres que elas estão nas redes sociais, elas estão, aleluia, se apresentando com todas as suas vaidades, com todas as suas roupas mundanas, dizendo que servem a Deus, aleluia, dizendo que são de Deus, dizendo que Deus está falando pela sua boca, aleluia. Os também muitos pregadores
têm se apresentado nas redes sociais, aleluia, dizendo que são profetas, mas na verdade não são profetas, aleluia, porque muitas das vezes Deus não os enviou para entregar uma mensagem, muitas das vezes, aleluia, deixam os seus membros viverem da própria maneira que eles querem, viverem, aleluia, andarem, se vestirem como querem, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, pastores que não santificam o corpo, pregadores que não santificam o corpo, não santificam a alma, não santificam o espírito, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e estão, aleluia, na mentira, mentindo em nome de Deus, aleluia, e enganando as pessoas. Mas Deus, Ele é um Deus, aleluia, que nele não há mentira, aleluia, que nele não há nenhuma, aleluia, injustiça, nem desonestidade. Mas, aleluia, se o crente, aleluia, voltar para Deus, ele vai ver que as redes sociais, elas estão contrárias à palavra de Deus, elas são instrumentos, aleluia, do próprio Satanás para destruir todo o caráter humano, para destruir, aleluia, a santificação da igreja. E o inimigo tem tido êxito, grande êxito tem enganado. E as pessoas pensam, aleluia, que não tem nada a ver, mas aleluia, mas na verdade que Deus não está se agradando. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus esta rica oportunidade que Deus está nos dando de falar nesta tarde também. Aleluia, eu quero nesta tarde fazer uma breve oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor é Deus dos céus e da terra. Eu sei que o Senhor é Deus para tocar e para agir. Meu Deus soberano e eterno. Então venha agir. Venha, meu Deus, operar nesta, meu Pai. Aleluia. Pessoa que precisa do teu agir. Vai tocando e repreende as enfermidades. Repreende, Senhor. Toca no íntimo para remover o mal, para arrancar a dor, para tirar, meu Deus, toda as sequelas de cirurgia, sequelas de acidente, sequelas de AVC, sequelas de outras enfermidades que estão no corpo desta pessoa. Vai tocando, vai agindo, vai operando, vai lavando e com teu sangue purificador, vai, meu Pai, limpando, vai tirando todo o mal, desfazendo toda a obra maligna que foi feita, todo o meu Pai, aleluia, Senhor, agir do inimigo, Senhor, venha repreender da casa, da família, de contra o parente, de contra, meu Deus, o casal, de contra os filhos, de contra o cônjuge, esse cônjuge que está longe, está distante, está nas redes sociais, vai tocando e vai trazendo de volta para a tua presença, para a tua casa. Em nome do teu Filho Jesus, recebe estas palavras, recebe, meu Deus, aleluia, Senhor, estes pequenos minutos, Senhor, da glória, no trono da tua glória, traz uma resposta, em nome do teu Filho Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.